A frase hoje é de Santa Rosa de Lima. Além da cruz, não existe outra escada para subir ao céu. Além da cruz, não existe outra escada para subir ao céu. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Já ia lendo aqui a passagem que o Márcio deixou para a gente, e aí me veio no coração essa canção, que nós possamos, se você sabe, cantar junto, se não ouvi-la, e deixa Deus já falando no seu coração, preparando para que possamos viver bem essa partilha. Deus quer estar em cada um de nós, seja num gesto ou apenas na voz. Não adianta querer mudar o mundo se você não tem pro outro usar um segundo. São as pequenas coisas que nós podemos melhorar. Se alguém precisar de ti e você puder ajudar, no frio um agasalho, a quem tem fome um pedaço de pão, um abraço, um sorriso, oferecer um ombro amigo, apenas um aperto de mão. Bom dia, boa tarde, como é que você tá? Dar a mão a quem precisa é dar a mão pra Deus te amar. No frio um agasalho, a quem tem fome um pedaço de pão, um abraço, um sorriso, oferecer um ombro amigo ou apenas um aperto de mão. Bom dia, boa tarde, como é que você tá? Dar a mão a quem precisa é dar a mão pra Deus te amar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A palavra de Deus está em Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 36. Marque aí na sua Bíblia. Vou fazer aqui a mesma coisa. Vamos marcar. Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 36. Eu dizia aqui para Paula agora há pouco que esta palavra é especial, porque são vários conselhos e ensinamentos muito práticos em poucos versículos. É um remédio, né? É um coquetel, né? Mais do que um remédio. É um conjunto de remédio. É um coquetel de saúde para a nossa vida. Como tornar boa a nossa vida. É impossível uma vida boa sem bondade. É sendo bondosos que nós vamos tornando a nossa vida boa. Se a vida não está boa, não vai fazer coisas interessantes, aventureiras, que vai tornar essa vida boa. É colocando bondade nela. Bondade na vida faz a vida boa. E olha o que diz a palavra de Deus. Ora, a vós que me escutais, eu digo, é Jesus aqui falando, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem
dos que falam mal de vós. Paula vai grifar ali essa passagem, só não vou grifar, porque já estou aqui falando. Mas vale a pena, grife aí na sua Bíblia. Falai bem dos que falam mal de vós. Falai bem. E orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra deveria ser o programa de vida de toda a comunidade cristã. Da Canção Nova, das comunidades carismáticas que a gente conhece, que a gente poderia citar vários nomes aqui, não vou fazê-lo para não deixar ninguém de fora, são muitas. Das congregações religiosas, das nossas paróquias, porque a gente percebe que nesse mundo há uma grande carência de bondade, gente. Bondade. Tem pessoas que não conseguem se converter ao cristianismo porque olha para os cristãos e não enxerga a bondade que a palavra de Deus pede para nós. Essa palavra é um desafio maravilhoso. Essa palavra é a fonte da felicidade. É a fonte da eterna juventude, está aqui, nesta palavra. Quem vive o que está aqui será sempre jovem, será feliz, terá vida abundante. E depois desta vida, uma vida que não acaba jamais. E Jesus vai nos dizendo o passo a passo dessa vida nova. Que na verdade o que essa palavra está nos convidando a fazer é que nós nos deixemos invadir pela bondade de Deus. Nós precisamos nos deixar invadir pela bondade de Deus. Olha, todos os dias nós temos que fazer escolhas. E dependendo do trabalho que a gente assuma, a gente tem que fazer mais do que outros. Aqui na Canção Nova a gente às vezes assume certas funções que nos obriga a fazer escolhas delicadas, não é todos os dias, é toda hora. E num certo momento a gente pensa, é simples, basta escolhermos pela bondade. Se nós fizermos o que é bom, o que é caridoso, nós vamos descansar. Porque quando nós queremos simplesmente acertar sem sermos bons, a nossa vida se torna um verdadeiro jogo de xadrez. A cabeça não descansa, porque você tem que ficar minuciosamente, estrategicamente, movendo peças, porque é aquele jogo do ganha-perde, ou do perde-ganha. E a palavra de Deus, gente,
ela nos convida a um outro tipo de jogo, onde todos ganham. Aparentemente, quando nós seguimos o que nos pede a Escritura, aparentemente nós estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando, e ganhamos nós, ganha Deus, ganha as pessoas envolvidas, não é? Agora, quando nós dispensamos a bondade da nossa vida, meu amigo, nós não temos sossego, porque cada decisão que nós tomamos desamparada pela bondade, ela tem sobre nós, gera em nós a preocupação das consequências que virão. E isso não nos deixa descansar. Tá certo que mesmo quando a gente escolhe decidir sempre pelo bem, ainda assim restam desafios, não é? Porque às vezes quando você tem que escolher entre o bem de duas partes envolvidas numa mesma questão, tem que pedir a Deus ali o equilíbrio, a justa medida, a temperança, para você não favorecer demais a um em detrimento do outro, criar injustiça. Mas quando você faz tudo aquilo que Deus te inspira ao seu coração, quando você faz a coisa com bondade, ao final da decisão você tem descanso. Você diz a você mesmo, ainda que tenha consequências, eu fiz o que era certo, eu fiz o que era justo, eu fiz algo bom, mesmo que tenha consequências. É pondo bondade na nossa vida que a nossa vida se torna boa. E a palavra de Deus está nos convidando nesta manhã a nós nos deixarmos invadir pela bondade de Deus. Deixar-se visitar pelo Espírito Santo, que é a bondade de Deus derramada sobre nós. Que Deus te dê o seu Santo Espírito. Que você abra o seu coração ao Espírito Santo. Porque olha como diz a palavra para nós. Jesus diz a cada um de nós que o escutamos. Você escuta o que Deus fala com você? Você está com o seu ouvido aberto para ouvir a palavra de Jesus para você, para a sua vida? Nós que tantas vezes pedimos ao Senhor, Senhor, escuta a minha oração. Senhor, atende-me. Você está com o seu ouvido desperto, atento, para receber a resposta da sua oração? Porque Jesus diz aqui, a vós que me escutais eu digo. Não é qualquer um. É a vós que me escutais, a vós que me dais ouvido. Eu digo, amai os vossos inimigos. Ontem ainda eu dizia isso. Não é você amar a pessoa na qualidade de inimigo. É você amar essa pessoa que escolheu por um momento ser seu inimigo. Mas que esse amor dissolva a inimizade entre vocês. Porque todo inimigo é um amigo em potencial. Todo inimigo conquistado pela força do amor é um aliado no futuro. É um amigo que você vai poder contar mais tarde. Então o grande segredo não é nós vencermos os nossos inimigos. É desfazermos, gente, as inimizades. É desfazermos. O demônio faz uma festa quando numa família, seja ela uma família doméstica, seja ela uma família eclesial. As pessoas se dividem, fazem inimizade, o demônio faz uma festa. Há uma festa no inferno quando marido e mulher passam a se odiar. Quando pai e filho viram as costas um para o outro por causa de ressentimentos, mal-entendidos, interesses particulares, desgostos, ingratidões, abusos. Há uma festa no inferno. Dentro de uma comunidade, a gente tem que falar da gente para não falar dos outros, não é? Numa comunidade como a Canção Nova, cada vez que duas pessoas se determinam a uma inimizade,
o demônio deita e rola. Ri daquelas pessoas. Porque ele encontrou uma porta, uma brecha por onde entrar. A palavra de Deus nos diz: não deis lugar ao diabo. Como? Fechando as brechas das inimizades. Não é destruir o inimigo, gente. Não é destruir pessoas. Deus nos deu pessoas para serem nossos irmãos, irmãs, para serem amigos, para serem amados por nós, cuidados por nós. E no mínimo, alvo da nossa atenção, das nossas orações, para que aquela pessoa seja salva. Deus não colocou ninguém na minha vida e na sua vida para ser nosso inimigo. Querer destruir uma pessoa porque ela tomou uma postura de inimizade contra nós, nunca nos levará à vitória. Nunca chame de vitória o fato de você ter derrotado alguém, vencido alguém, destruído alguém, não, de jeito nenhum. A vitória está em desfazer a inimizade, a construir alianças boas, santas, pelo bem, não é? É sermos parceiros para o bem, inclusive daqueles que são diferentes de nós. A gente sempre fala que a diversidade é uma riqueza, é verdade, mas a diversidade muitas vezes irrita. A diversidade muitas vezes cansa. Quem é diferente de nós muitas vezes nos incomoda. Mas quando você faz aliança com aquela pessoa para o bem, o fato dela ser diferente de você se torna uma grande força em seu favor, porque agora você tem o que antes você não tinha. É por isso que Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, para desfazer a inimizade. Quando nós vamos amando as pessoas, nós vamos colocando por terra as más intenções, não é? Aquele sentimento de estar sempre armado contra o outro. A gente vai desarmando as pessoas das suas más intenções contra nós, ou de um exagero de proteção contra nós. Nós vamos nos abrindo uns aos outros, à partilha, ao diálogo, como? Pelo amor e fazendo o bem. A pessoa odeia você, faz o bem a ela. Faz o bem. Porque um dia ela vai queimar de vergonha de ter ficado insistindo no mal. Vai fritar de vergonha. Há uns bons anos atrás eu vivi uma situação assim. Estava com uma pessoa, não é, conversando, porque ela tinha tido algumas atitudes que eram impróprias. E eu, como amigo, fui conversar com a pessoa e explicar para ela que aquilo não era bom, que já estava pegando mal para ela, que todos estavam percebendo e que eu precisava interferir naquela dinâmica de relacionamento que não estava boa e que ela precisava parar com aquilo. E ali na hora ela acolheu, disse que era isso mesmo, que eu estava certo, chorou. Eu a acolhi e de coração, grato a Deus, acreditei no que ela estava me falando. E se ela ouviu e se dispôs a se emendar, eu não tinha nem que levar essa situação adiante, de falar para mais ninguém, e foi o que eu fiz. A situação está resolvida, morreu ali. Só que a pessoa não acreditou nas boas disposições que eu tinha, não acreditou no sigilo da nossa conversa, que eu seria discreto em relação a isso, que eu não levaria adiante. Inclusive, nem fiz essa promessa, porque se a gente tiver que ficar prometendo sigilo, é sinal de que a gente não é digno de confiança. Não é? Isso é uma coisa que já se supõe da pessoa. Então, ela saiu dali, deu destino à vida dela, continuou as suas atividades. E passado um tempo,
que nós tivemos a oportunidade de ser visitados por uma pessoa e conversamos, e já tinha passado vários meses, esse assunto voltou. E voltou por meio dessa pessoa que eu tinha conversado, dessa moça. Ela me procurou, dessa vez a iniciativa foi dela. Ela disse, olha, eu vim pedir perdão para você, porque quando veio essa pessoa nos visitar, eu achei que você iria abrir aquela nossa conversa para ela. Então eu precisava que ela não acreditasse em você. Então eu destruí a sua imagem junto dela. E menti, inclusive. E disse isso, e disse aquilo, e disse isso outro. E ela falava para mim, e eu sei que o que eu disse é mentira. E eu fiz porque eu precisava desacreditar você, porque você era uma ameaça para mim. Só que aí, a hora que eu, conversando com essa pessoa, comecei a me justificar, eu vi que ela não sabia do que eu estava falando. E aí eu percebi que você não havia dito nada. Então fui eu quem acabei me denunciando, e eu estou morrendo de vergonha pelo mal que eu fiz a você. É claro, né, que ficam as consequências, as feridas, porque quando você difama alguém, já ouviu aquela história da galinha e das penas, né? Você sai jogando as penas da galinha ao vento, ou você pega o travesseiro de penas e sacode ao vento, você nunca mais vai recuperar todas as penas. Você jogou ao vento, meu amigo, já era. Isso vai longe. Você pode catar as penas, mas alguma coisa se perdeu. Quando você fala mal de uma pessoa, sobretudo injustamente, é muito difícil você reparar, porque aquilo vai passando, de pessoa para pessoa, até quase ao infinito. Fica as consequências. Mas eu vi que a situação dela era pior do que a minha. Eu era difamado, mas ela tinha sido injusta. A minha situação está nas minhas mãos resolver, porque eu, difamado, cabe a mim perdoar ou não. Então, a chave está nas minhas mãos para resolver essa situação. Mas no caso dela, não estava nas mãos dela, dependia também de mim. Perdoar ou não perdoar? Então eu digo a você, faça o bem. Não faça o mal a ninguém. Porque o bem que você faz para as pessoas, como foi nesse caso, e eu estou dando esse exemplo, mas não sou nenhum santinho, não. Em meio a muitos erros, a gente acerta também, não é? Nessa situação eu acertei. Como teve muitas situações na sua vida que você acertou. E essas situações em que a gente acerta precisam nos ensinar que o bem é mais forte do que o mal. Que o bem vence o mal. E que é fazendo o bem que a gente vai esvaziar o ódio. As situações de ódio. Se você retribuir o mal com o mal se inflama. É jogar combustível no mal, a gente fazer mais males ainda. Então, é fazendo o bem àqueles que nos odeiam, não é fazendo o bem aos nossos amigos, simplesmente. Porque fazer bem aos nossos amigos é nosso dever, né? É obrigação. Até gente má e injusta, diz aqui a palavra de Deus, faz bem aos seus iguais. Então, não tenha como mérito você fazer bem aos seus amigos, porque até quem está perdido na vida faz bem ao seu semelhante. Mas qual é o desafio da palavra de Deus para nós nesse dia de hoje? Faça o bem a quem não merece. Faça o bem a quem te odeia. E se você precisa nutrir algum sentimento pelos seus inimigos, que esse sentimento que você nutre dentro de você seja amor. Fale bem daqueles que falam mal de você. Fale bem. A pessoa está falando mal de você, fale bem dela. Vai ser uma vergonha para ela. Eu aprendi, gente, que em nenhuma hipótese vale a pena a gente falar mal de uma pessoa. Eu sei que tem muita gente que não consegue conter, às vezes, a inveja e fala mal da pessoa de quem ela tem inveja. Todo mundo que está à volta percebe que é despeito. Não tem, é horrível, Paula, horrível, né?
Não tem nenhuma situação que justifique a gente falar mal das pessoas. Fale bem de quem fala mal de você. Porque quem estiver ouvindo vai ficar chocado e vai fazer o comparativo. Se o Márcio fala tão bem dessa pessoa, por que essa pessoa está falando mal dele? O que tem de errado aqui? Qual que é o problema? Sabe, reconhecer as qualidades, os talentos das pessoas. Isso é obrigação nossa, gente, independente da gente gostar da pessoa ou não gostar. Sabe, você tem o direito de não gostar das pessoas, mas não tem o direito de odiar a pessoa. Não tem o direito de fazer mal para a pessoa. Né? Às vezes você olha, você não vai com a cara da pessoa, mas isso não dá para nós o direito da gente se desfazer dela, da gente fazer o mal, da gente fazer fofoca, da gente mentir contra a pessoa, da gente caluniar, da gente contar coisas particulares daquela pessoa, que são até verdadeiras, mas que vai denegrir a imagem dela só porque a gente não gosta. É o contrário, fale bem de todas as pessoas. Se você falar bem de todas as pessoas, mas não é bem bajulando, é bem reconhecendo o positivo que existe em cada um. Para sua surpresa, em breve, mais breve do que você imagina, você passará a ser uma pessoa querida, uma pessoa amada e uma pessoa convidada para a casa dos outros, para as festas. Inclusive, isso é um belo termômetro. Se ninguém te convida para nada, ou você está muito escondido, ou você aparece, mas você fala mal das pessoas. Ninguém quer um fofoqueiro dentro de casa. Então você tem que ver o que é, né? Quando eu digo você, estou dizendo para mim mesmo também. Márcio, se ninguém te convida para você ir em lugar nenhum, então das duas uma, ou você desapareceu da vida dessas pessoas de uma tal forma que elas te esqueceram, ou você está pecando pela boca. Você fala o que não deve, você fala de forma inconveniente, você fala na hora errada, porque são três coisas. Às vezes a gente fala o que não deveria falar, às vezes a gente fala do modo que não devia falar, e às vezes a gente fala na hora que não devia falar. Tem gente que fala a verdade, e até sabe falar, mas quando você vê a pessoa chegando, te dá até um calafrio. Você diz, meu Jesus, se eu tiver oportunidade, deixa eu chamar essa pessoa num canto e avisar para ela que ela não pode tocar naquele assunto. Você se sente ameaçado porque a pessoa é boca aberta. Né? Se eu sou um boca aberta, as pessoas não vão querer encontrar comigo perto dos outros. Não vão me chamar para a casa delas, não vão me chamar para os convívios sociais. Não vão. Se uma pessoa fez fofoca de outra junto com você, quando ela for encontrar aquela pessoa da qual vocês fofocaram, ela não vai te chamar. Não vai. Então, às vezes, a gente fala, tem a boca aberta na hora mais imprópria. Às vezes a gente até sabe distinguir os momentos, mas a gente fala as coisas como não deve. A gente machuca as pessoas com as palavras. A gente agride as pessoas com aquilo que a gente diz. Ninguém gosta de ser judiado pelos outros, gente. Ninguém gosta de ser destruído pelas palavras de alguém. E nós temos que ter muita atenção e muito cuidado com isso, porque a roda da vida dá muitas voltas. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo. Essa dinâmica aqui dentro da Canção Nova, e ninguém escapa. Ninguém aqui na Canção Nova, ninguém escapa. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo e vira de novo, entende? E eu não consigo entender, tem gente que parece que tem a inteligência congelada. Porque já passou por essa experiência tantas vezes, a pessoa não aprende. Às vezes a pessoa, quando está numa posição privilegiada, ela esquece que agora há pouco ela não estava. A gente não pode usar uma posição privilegiada para machucar as pessoas com palavras. Então, às vezes a gente diz de forma inconveniente e às vezes a gente diz o que não deve. Quanta família despedaçada por palavras. Porque na hora da raiva, a esposa disse o que não devia ter dito. Não podia ter dito aquilo.
Não podia. Às vezes o marido, na hora da raiva, diz para a esposa algo que ele jamais deveria ter dito. Meu Deus, quantos anos para curar aquela ferida. Quanta energia gasta para convencer a outra pessoa de que aquilo foi dito da boca para fora, num momento de raiva, com a finalidade de machucar. Pois é, mas machucou. Aquilo ficou encravado ali dentro. Sabe quando uma pessoa dá uma apunhalada em você, a ponta do punhal pegou num osso e quebrou lá dentro? Às vezes é desse jeito. Você dá uma apunhalada na pessoa com uma palavra, você pode até tirar o grosso, mas fica lá uma ponta sempre doendo dentro do coração da pessoa. A gente faz isso dentro de casa. A gente faz isso com o filho, com o pai da gente, com a mãe da gente. Às vezes a gente diz palavras que vão doer na pessoa a vida inteira. Nós não podemos fazer isso. Não podemos machucar as pessoas dessa forma. E às vezes você até diz coisas boas, mas na hora mais inconveniente, fica lá em cima da pessoa quando a pessoa está cansada, está nervosa. Gente, nós temos que aprender a deixar as pessoas em paz. Deixa a pessoa em paz, pelo menos um pouco. Sossego. Sabe? Dá sossego para a pessoa. Porque às vezes você está ali e o outro está interpelando o tempo inteiro, introduzindo assunto na hora que não deve. Isso não termina bem, não é? Então é o que é dito, como é dito e a hora em que é dito. Não que você seja conhecido por ser uma pessoa que fala bem de todos. Até digo para você, se todo mundo te chama para ir na casa, para ir nas festas, se todo mundo gosta de estar com você, nota 10 para você está bem na fita. Provavelmente da sua boca saem palavras boas, sai reconhecimento, sai elogios, sai brincadeiras, coisas que tornam a vida leve, sinal de que o seu coração está saudável. Se você pegar esse coração que você tem, que já é bondoso, que já é saudável, e colocar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver a potência que você vai ser. Você vai conquistar pessoas para Deus, você vai conquistar pessoas para o céu, porque você já conquista as pessoas naturalmente, pelo coração bom, que é um dom de Deus para você. Um coração bom, um coração generoso, um coração que torna a vida mais leve. Agora, encaixe o Espírito Santo nessa fórmula e, meu amigo, você será imbatível. Imbatível. Pede a Deus a graça desse coração bondoso, mas cheio do Espírito Santo. E não fale mal das pessoas. Põe um zíper na boca, fita crepe, esparadrapo, micropore. Põe lá, prende, mas não fale mal das pessoas. Mas, Márcia, quando me vier uma vontade de falar mal, inclusive porque a pessoa falou mal de mim, ore por ela. Reze pela pessoa. Faça o bem. Faça o bem. Ore por quem calunia você. É o que a palavra de Deus nos diz, para nós não usarmos as armas do inimigo, não usarmos as armas do demônio. Até me perdoe dizer assim, mas são armas que o demônio põe na mão da gente. Sabe, todos nós temos algo de infantil dentro de nós. Muitos de nós envelhecemos e continuamos infantis. Parece que um brinquedo ali na nossa mão faz diferença para a gente, né? O que o demônio faz? No lugar do brinquedo ele põe uma arma, põe uma faca. Eu aprendi muito com um padre exorcista que esteve conosco durante muitos anos, que é o padre Rufus. Não escondo de ninguém o carinho que eu tenho por ele. Inclusive, por causa disso, me empenhei em recuperar muitos dos ensinamentos que nós compilamos nesse livro que se chama Eu lhes trago melhor. Eu lhes trago melhor e cura. Obrigado, Val. Tá do lado Eu lhes trago melhora e cura. E ali, retratando esse livro, eu dizia algo que eu fui percebendo dentro dele. Hoje, muitas pessoas ignoram a existência e a ação desse inimigo, que não é o ser humano, que é o demônio, nas suas vidas.
A pessoa ignora, a pessoa não sabe que existe, a pessoa não percebe a sua influência. Então, sem perceber, essas pessoas acabam por permitir que forças ocultas, forças escondidas, forças que se entranham nas tramas da nossa vida e mesmo o próprio maligno entrem nas suas casas e usem esses problemas do dia a dia, essas adversidades cotidianas. Uma delas que nós estamos vivendo agora é do cotidiano, enfrentar essa pandemia. E às vezes o demônio entra por aí, numa coisa natural, que passou a fazer parte do cotidiano, entra em situações como, por exemplo, crises no casamento, enfermidades físicas, fracassos no negócio, que são coisas naturais que nos acontecem, mas o demônio se soma a essas coisas para semear a discórdia, para semear a incredulidade, para arrancar a esperança do coração das pessoas, para tornar más pessoas boas. Ele faz isso. E ali nesse livro, Eu Lhes Trago Melhor e Cura, o Padre Rufus, ele nos dá um ensinamento espetacular, que essa palavra de Jesus também coloca diante de nós agora. É preciso enfrentar esses problemas. É preciso enfrentar esses ataques espirituais. Como? Por meio da oração. Não foi o que você acabou de ler comigo aqui? Falar bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Com que arma eu enfrento esse inimigo que vem me combater? A maior e mais poderosa de todas as armas é a que nós vamos usar daqui a pouquinho, aqui no Sorrindo para a Vida, é a oração. Nós precisamos rezar, porque recorrer a Deus é a mais poderosa proteção contra as forças do mal. Recorrer a Deus é a mais poderosa proteção contra as forças do mal. Foi o que o profeta Eliseu experimentou ao pedir que Deus abrisse os olhos do seu servo, fazendo que ele enxergasse que as forças celestiais que estavam em seu favor eram muito maiores e mais poderosas do que o inimigo que acampava à sua volta. Nós temos que entender, gente, que o céu é por nós. E se Deus está por nós, quem será contra nós? Que os que são pelo bem são num número muito maior e tem uma força muito mais significativa do que aqueles que são contra nós e que trazem consigo essas armas do mal. E quando ele fez esta oração, quando Eliseu rezou a Deus pedindo isso, Deus o atendeu e fez mais do que isso. Porque além da visão espiritual, nosso Senhor os cobriu de uma tal proteção que nenhuma força maligna pôde atingi-los, nenhuma. Quando nós rezamos, nós entramos na proteção de Deus. E se esse inimigo homicida, assassino, astuto, antigo, perverso, infernal, não pode nada contra nós, quando nós rezamos, quanto mais um ser humano. Então, quando nós buscamos a Deus em meio às dificuldades, nós experimentamos o que está nesse salmo que tantas vezes nós repetimos aqui no Sorrindo para a Vida. Deus é para nós refúgio e força. Porque se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. Quero terminar essa partilha apontando para você algo que, na minha opinião, vai te fazer muito bem. Eu tenho o meu, já dei muitos de presente, recomendo que você o tenha na cabeceira da sua casa, da sua cama, na estante na sua casa, e que você faça constantemente as orações que estão aqui, de uma maneira especial a da página 131, porque eu tenho certeza que no decorrer deste livro você terá acesso a ensinamentos simples, mas poderosos. Poderosos. E eles vão conduzir você à libertação e à cura, vão livrar você de grandes males. Se livra de males espirituais, quanto mais de males humanos. E fique certo de uma coisa: Deus não desiste de dar a vitória a quem não desiste de lutar. Repito,
Deus não desiste de dar a vitória a quem não desiste de lutar. Não é assim que essa palavra termina? Então será grande a vossa recompensa. Então será grande a vossa recompensa. Coloque as mãos sobre o seu coração e peça a Deus essa graça agora. Senhor, nós te pedimos a graça de não pagar mal com mal, De não pagar mal com mal. de não revidar, mas pelo contrário, dar uma chance, perdoar. Perdoe, meu irmão, a sua esposa. Perdoe as palavras ofensivas, perdoe as comparações, os xingamentos, as agressões. Perdoe as palavras ditas na hora inconveniente. Perdoe a traição. Minha irmã, perdoe seu marido, ele não é seu inimigo. Perdido na vida, perdido em meio às situações, perdido em meio aos erros, as próprias fraquezas, as próprias tendências. Mas Deus pôs nas tuas mãos também cooperar para a salvação deste homem. Perdoe, inclusive o adultério. Perdoe, inclusive o filho fora do matrimônio. Perdoe. Matar a violência na raiz, não no outro, mas em nós mesmos. Isso que foi tão violento e colocou em perigo a sua família. Você tem condições de matar isso dentro de você, matar na sua própria carne, não deixar que isso continue dentro da sua casa. Custa até a gente decidir, custa até a gente fazer, mas no momento que a gente decide, passa das nossas mãos para as mãos de Deus e aí a libertação acontece. Agora é a sua hora. Dá a quem te pedir, diz a palavra. A pessoa pediu perdão, pediu a você uma chance, dá. E se ela tirou algo de você, a sua paz, a sua alegria, o seu sonho, seu tempo de vida, não tome de volta. Não tome de volta. Márcio, eu perdi isso. Não tome de volta. Deixa aí. Como o semeador que deixa a semente ir conduzida pelo vento. Quando o semeador joga a semente contra o vento, parece que ele a perdeu. Ela escapou de suas mãos. Mas ela entrou numa outra dimensão. Vai cair no solo, vai dar muito fruto. Deixa ir o que você percebeu que você perdeu. Você não perdeu, é semente. É semente, vai dar fruto. Confia em Deus e vai ser grande a sua recompensa. Repita isso como uma profecia sobre a sua vida. Pare de se amaldiçoar, de ficar falando que as coisas estão dando errado, que está tudo negativo, que não vale a pena se esforçar, que você cansou de rezar, que você acreditava que era assim, agora você já não acredita mais. Insista na oração, porque Deus não desiste de dar a vitória a quem não desiste de lutar. Proclame agora, então será grande. Será grande a minha recompensa. A minha recompensa. Então será grande. Então será grande a minha recompensa. A minha recompensa. Então será grande. Então será grande a nossa recompensa. A nossa recompensa. Com seus olhos fechados, escute o Senhor dizendo isso para você agora. Então será grande a vossa recompensa. Amém. Obrigada, Senhor. Amém. Quantas vezes você insiste em falar? Minha vida bem podia ser melhor. Convivência com os outros, nem pensar. Se afastava pra não se decepcionar. Só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é um caminho a mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Quero
Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acreditar no amor, só o teu amor, só o teu amor muda minha vida. Só o teu amor, só o teu amor faz eu ser melhor. Só o teu amor, só o teu amor muda tudo ao meu redor. Só o teu amor, Senhor. Acreditar no amor. Eu acredito no amor, proclamo isso na minha vida. Tenho certeza que você que acompanhou também o programa, está rezando com a gente, proclama isso também. O amor vencerá na minha vida, né? O amor vai falar mais alto. Mas quero confirmar essa oração que você trouxe, porque eu também sentia que muitos sentiam isso. Mas essa pessoa me fez perder muito tempo na vida, ela roubou muito tempo da minha vida. E se você se sente assim, perdoa, né? Deixa passar. O Márcio aí, e a palavra de Deus, eu anotei 15 direções dessa palavra, Márcio, 15 ao todo. Então dá para você depois retomar aí e verificar quais as direções você já está no caminho, quais ainda a gente precisa retomar, né, Val? É sempre. A palavra de Deus, ela nos coloca no lugar certo, né? Bem-vinda, Val, aí, com o pessoal que está aí com você. A palavra de Deus nos coloca no lugar certo. É uma coisa tão óbvia, mas eu precisava ouvir isso hoje. Bondade na vida faz a vida boa. Quer vida boa, meu irmão? Põe bondade. Põe bondade. Bondade. Todo mundo. Se eu perguntasse, levanta a mão, quem quer uma vida boa? Opa! Gente, levanta as duas, não é? Põe bondade. É aquilo que a direção de Deus para a minha vida hoje. Eu preciso pôr bondade na minha vida. Obrigada a todos que proporcionaram que a palavra de Deus chegasse ao meu coração. E eu quero já dar esse testemunho da palavra de Deus que foi reverberando, foi me mostrando coisas, Márcia ia pregando e Deus ia falando comigo. E eu tenho certeza que fez também com você, mas com tantas pessoas mundo afora. Obrigada, sócio. Podia ter ficado só entre nós aqui. Mas chegou em tantos lugares graças à sua contribuição. Deus lhe pague por isso. A palavra de Deus chegando na vida de tantas famílias. Vou mostrar fotinhas. Olha só, a Tatiana e Cristina. Um beijo para as fofuris. Tem cartinha que nós recebemos das fofuris com desenho. Hoje não vou mostrar. Vai ficar para amanhã, mas depois vocês vão ver cada cartinha, um tanto assim de cartinha que eu recebi, olha. Mas eu vou começar aqui com a Tatiana Cristina. Como eu falei, ela é da cidade de Virgínia, sul de Minas. Um beijo para você. Ela mandou uma foto da família toda, contou aqui um pouco da história, do quanto a Canção Nova tem sido sustento para ela. Ela está grávida, então vocês vão conhecer a Tatiana, é a grávida da foto. Tem muita gente na foto, vocês vão, olha, o esposo dela está do lado, segurando, sabe o que, Márcio Mendes? O bore da medalha das duas cruzes, porque a filha da Tati está no barrigão dela, lindo! Mas a bebezinha já tá para chegar, ela disse que na próxima foto... Ali no cantinho. Tá no cantinho ali. Tá mas chegando. Eu quero dizer, a foto tá um pouco escura, mas todo mundo tá de vestuário Canção Nova. Não deu para ver, olha só. Todos sem exceção. Tem Conta medalha, ali, olha, tem medalha das duas umas cruzes. 10 pessoas estão dentro da igreja. Tem São Miguel Arcanjo, medalha das duas cruzes, branca, preta, aquarela. Tá com o vestuário completo da Canção Nova aqui. Muito, muito obrigada. No início do programa eu mostrei foto de um batizado, né? Então agora eu vou mostrar outro. O primeiro batizado era... São Miguel, né? Não, era a medalha das duas cruzes foi branca. branca. Agora, o segundo é São Miguel Arcanjo. Então tá todo mundo também na igreja. Olha aqui. E a família se organizou para que estivessem com São Miguel Arcanjo. Então foram para viverem esse momento tão especial do batismo, né? Bom. Todo mundo de São Miguel. São Miguel Arcanjo, mas todo mundo para o batizado. Defendei-nos no combate. Segura só um pouquinho, Pio, vai ser a última foto. Aqui eu vou mostrar o bebê que foi batizado, olha ali para vocês. Ele tá certo, tem que estar de branquinho. Fico pensando o pessoal Aqui, olhando, né? Quem será que pais. organizou, né? Para todo mundo estar de camiseta, né? Foi todo um combinado aí.
Se você quiser fazer na sua família também, acesse lá loja.cançãonova.com. Estou amando essas cerimônias que vocês fazem. Vou trazer um testemunho, entre tantos. Márcio Mendes tem testemunho de pessoas que alcançaram a graça de um emprego sobre a medalha das duas cruzes, mas não vou contar amanhã. Você vem amanhã? Amanhã não. Vai ter que assistir o programa. Depois vai ter que repetir. A Val é assim, ela conta no dia que você não está aqui, mas depois ela conta para você de novo. Repete que o Márcio não ouviu. Isso mesmo. Desse jeito, não deixa você de fora. Mas olha só, eu quero trazer um testemunho da graça de Deus. Nós falamos no início a respeito da importância que é o santuário do Pai das Misericórdias, não é? E de toda a graça que Deus tem realizado através do santuário do Pai das Misericórdias. Então, quero trazer esse testemunho de uma pessoa... Aqui, a Aline está me mostrando 6 minutos. Tá bom, Aline, eu vou contar. Eu brinquei com o Márcio, mas eu vou contar um dos testemunhos da medalha das duas cruzes. Tá, Márcio? Esse você vai gostar. Mas tem mais. Entre tantos, não vou identificar a pessoa, mas disse assim: bom dia, querida bancada do Sorrindo para a Vida. Tenho alguns testemunhos para compartilhar, mas hoje vou falar apenas um deles a respeito da medalha das duas cruzes. Sou casado há mais de 15 anos. Durante todo este tempo, não tinha uma noite sequer que minha esposa não tivesse pesadelos, perturbações noturnas. Era só ela deitar para dormir que em algum momento da madrugada ela acordava gritando, sempre pedindo socorro, algo relacionado à morte, a um bicho, medo, pavor, etc. Aconteceu durante todos esses anos. Ele colocou em caixa alta, tá? Todos os dias. Perdi as contas de quantas noites eu também acordei assustado, diz o esposo, com os gritos dela, que já estava até me acostumando com esse problema. Minha esposa e eu somos sócios pelo débito automático há anos, por influência dos nossos pais que conhecem a Canção Nova desde o início. Mas foi minha mãe que me deu a medalha das duas cruzes o ano passado. Mas eu peguei esse presente e deixei guardado na gaveta. Mas acompanhando o programa durante a pandemia, desde setembro, fui vendo os testemunhos sobre a medalha das duas cruzes. Foi uma bênção, bênção atrás de bênçãos. Então resolvi fazer um teste, ele colocou entre aspas. Peguei a medalha que estava guardada há um tempo. Coloquei dentro do travesseiro da minha esposa, mas não falei para ela para não influenciá-la psicologicamente. Naquela mesma noite, para minha surpresa, depois de 15 anos, minha esposa não acordou gritando de madrugada. Pensei que era coincidência, mas não era. Passaram semanas, meses e nunca mais, ele escreveu em caixa alta também. Ela teve esses pesadelos sombrios. Hoje eu entendo que ela era perturbada por um espírito maligno, algo mal espiritual. Mas somente depois desta intervenção da medalha das duas cruzes, que foi a graça de Deus, que obtivemos esta total libertação. Ele diz que comprou para toda a família, comprou camiseta, e ele encerra dizendo assim, Paula Guimarães: hoje o Sorrindo para a Vida passou a fazer parte das minhas orações da manhã. Deus fez mudanças grandiosas na minha vida. Em caixa alta, mais uma vez, ele disse: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Por isso que eu ajudo a Canção Nova. Bênção, não? Eu vi muitos testemunhos, inclusive de pessoas que tinham muito preconceito em relação aos sinais sagrados, descrentes, céticas, porque não entendiam a força de um sinal. Que um sinal é o quê? É uma oração que nós carregamos conosco. É uma oração materializada. Às vezes você não pode ir num lugar, você não dá uma procuração, você não assina um documento e aquele documento vale pela sua presença e pela sua assinatura. Um sinal sagrado é assim, gente. É uma palavra nossa materializada. E é uma promessa de Deus que nós também materializamos diante dos nossos olhos. Um papel vale pela pessoa que assinou? Não. Mas significa a decisão que ela tomou. Uma medalha substitui Deus? Não. Mas materializa para nós a promessa de Deus. E isso é tão sério que realiza uma libertação. Que o mal não pôde mais tocar nesta pessoa. E eu creio profundamente nesse testemunho, tal qual ele nos foi contado. Peço a Valdênia
que se puder, por favor, Lindo envie para demais. mim. Eu tenho sempre esses testemunhos comigo. Rezo com eles, leio outras vezes, Faz bem, não é? muito Partilho com as pessoas, porque é a graça de Deus atuando, inclusive através de um sinal como este. E, gente, é novembro, não é só a reta final do mês de novembro. Agora é o ano. É reta final do ano. Então, família Canção Nova, por todo o bem que a Canção Nova é para nós, vamos ajudar. Ajude hoje esta obra. Quero colocar aí à sua disposição já um endereço. Entre em clube.cançãonova.com. Ali você vai ter todas as informações necessárias para ajudar. Se você já quiser pular e pegar um atalho, contas.cançãonova.com, todas as informações para você já realizar essa ajuda direta, tá certo? A Paula está mostrando aí, porque muitos sócios receberam o boleto em suas casas. Nós pedimos a você que recebeu o boleto, que ajude por meio do seu algo a mais. Combinado? Último endereço, para aqueles que viram aí as fotos que foram enviadas de famílias, dessas crianças lindas com vestuário da Canção Nova, do livro que eu apontei e coloco aqui no finalzinho, Melhor e Cura. diante de você, a medalha das 2 cruzes também. Todo esse material de evangelização você encontra no nosso endereço, loja.cançãonova.com. Aceita uma dica? Dá uma olhadinha no relicário da medalha das 2 cruzes que está Na loja. lá. Só escrever relicário que você É acha. o presente mais lindo da loja Canção Nova, mais lindo. Se estiver dentro das suas possibilidades, dar esse presente para alguém especial, eu tenho certeza que, além de significativo, a pessoa vai adorar. Da caixinha, só para eu segurar, ó, pensa ela ganhando essa caixinha, que linda. Márcio, obrigado pela tua presença, Depois viu? você vai ver lá no site o que está dentro da Dentro da caixinha. mulher adora a caixinha com fita, né, Val? Obrigada, Paula. Obrigada, Val.